aqui um espaço de debate para uma interação, e é importante que nós, desta feita, possamos, de alguma forma, trazer ao de cima aquilo que são os verdadeiros constrangimentos, de maneiras que este pluro, ao nível da CTA, o pluro de desenvolvimento e de capacidades locais, consiga, através de canais apropriados, levarmos isto aqui a bom porto junto do Estado, em defesa e dos interesses do setor empresarial. No final, nós vamos ter aqui as considerações finais, portanto, prevemos aqui que seja entre as 11h25 às 11h30, e vai ser presidida, neste caso, pela senhora Samira Patel, a qualidade presidente do Pluro de Desenvolvimento de Capacidades Locais. Eu tomo a liberdade agora de convidar a senhora Samira Patel, por favor, posso tecer aqui algumas considerações sobre o ponto de vista dos aspectos que foram levantados na auscultação do antigo decreto. Senhora Presidente Samira Patel, por favor, tenha a palavra. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de todos em participar neste webinar que foi pensado no setor privado, especialmente nos que estão a ser afetados pelo novo decreto relacionado com as medidas de contenção do Covid. Dizer que o nosso pelouro, que é o Pelouro de Desenvolvimento de Capacidades Locais, é novo na CTA, e dentro do pelouro, portanto, está o provedor do empresário, que já existia, mas neste momento está dentro do nosso pelouro. Este provedor do empresário foi concebido com a intenção de facto, recolher as preocupações do setor privado e encaminhar, segundo os trâmites normais, para as autoridades competentes. Portanto, o provedor do empresário é uma ferramenta que deve ser privilegiada, divulgada e utilizada como um dos propósitos pelos quais a CTA está a trabalhar, que é apoiar o setor privado. Portanto, não hesitem em saber mais sobre o provedor do empresário, em divulgar mais sobre o provedor do empresário como um canal de comunicação com a CTA e, posteriormente, as suas preocupações serem encaminhadas para o governo. Portanto, neste intuito que nós realizamos este webinar, e eu vou então prosseguir com a apresentação dos aspectos levantados na auscultação do antigo decreto e que foram propostas ao governo. Primeiro, o setor privado solicitou a reabertura do turismo e a revisão do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Portanto, esta medida foi tomada em conta e depois o nosso vice-presidente pelo turismo vai se debruçar mais sobre este assunto. A seguir, o outro ponto que o setor privado debruçou-se, que é a definição de um tempo razoável entre a aprovação e a implementação do decreto. Porque o que estava a acontecer era aprovado o decreto, o dia seguinte era implementado. Portanto, propôs-se a definição de tempo razoável entre a aprovação e a implementação do decreto. Propôs que após o anúncio das medidas pelo Presidente da República, as disposições que introduzem alterações significativas constantes do decreto possam entrar em vigor 3 a 5 dias após a publicação do decreto. O outro ponto, aspectos que o setor privado defende a sua revisão no atual decreto. Portanto, no artigo 5, foi proposto, o número 4 deste artigo estabelecia que a violação do disposto na linha B do número 2 dá lugar ao confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado. Contudo, não foi clarificado, de facto, o que eram os estabelecimentos adequados. São estes, e propõe que sejam especificados com clareza os estabelecimentos adequados a que esta norma se refere. Ainda neste artigo, vislumbrou-se um conflito entre o número 5 e a linha A do número 2, enquanto o número 5 estabelecia que o teste PCR era válido por 14 dias, no caso de entradas múltiplas no país, num curto espaço de tempo ou viagem de curta duração para o exterior. A linha A do número 2
estabelecia que todos os passageiros que estivessem a chegar ao país deviam apresentar um teste negativo realizado nas últimas 72 horas. Portanto, suscitava dúvidas em relação à implementação desta norma. No artigo 9, sobre o uso de máscaras e viseiras, foi proposto que, para evitar os prováveis constrangimentos que podiam advir desta multiplicidade de interpretações, propunha-se que o artigo estabelecesse a obrigatoriedade do uso de máscaras em qualquer local, sem indicar expressamente os locais abrangidos, indicando apenas os lugares isentos, porque no artigo 9 não estava clarificado o que eram locais de aglomeração. No artigo 11, que versa sobre a validade dos documentos oficiais caducados, o número 2 deste decreto, portanto, estabelecia um prazo de validade dos documentos oficiais mencionados no número 1, mas que suplanta o período de vigência do decreto, o que tem causado constrangimentos na implementação desta norma por parte das entidades fiscalizadoras. Portanto, o setor privado propôs que fosse preservado o período de validade destes documentos, permitindo com que estes continuassem válidos até o prazo estipulado no decreto, mesmo após o termo da vigência do decreto. O artigo 16, sobre eventos públicos e privados e estabelecimentos comerciais de diversão equiparados. Portanto, destacou-se os aspectos que têm a ver com a reabertura das piscinas. O setor privado propôs que continuassem abertas para os hóspedes as piscinas dos estabelecimentos turísticos que possuem o selo limpo e seguro. Por outro lado, propõe que o decreto estabeleça de forma expressa a autorização de venda de quaisquer produtos, incluindo bebidas alcoólicas, por via de plataformas online. No caso dos bares, é sabido que o decreto estipulou que estes deviam estar encerrados. No entanto, propôs que estes estabelecimentos sejam atribuídos a prerrogativa de vender os seus produtos por via de plataformas online, através do serviço delivery. E por quê? Porque estes estabelecimentos ocorriam os riscos de ter os seus produtos fora do prazo e incorrerem em grandes prejuízos. No entanto, deviam, mesmo assim, cumprir com as suas obrigações fiscais. Portanto, o setor privado propôs que optasse por esta via de plataformas online para estes estabelecimentos venderem os seus produtos. A seguir, a permissão da venda de produtos de saúde nos estabelecimentos comerciais nas zonas rurais. Portanto, o que estava a fazer com que houvesse certa escassez de produtos de prevenção nas zonas rurais. Portanto, o setor propõe a permissão da venda destes produtos pela rede comercial nestas zonas, desde que comprovada a autenticidade e proveniência dos produtos. A seguir, indicação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos feriados e tolerância de ponto. O decreto simplesmente estabelecia o horário de funcionamento de segunda a sábado e nos domingos, mas não fazia referência a feriados e tolerâncias de ponto. Portanto, o setor privado propõe que seja indicado expressamente o horário de funcionamento destes estabelecimentos nos feriados e tolerância de ponto, e a sugestão é que se considere o horário de funcionamento nos domingos. Por outro lado, o setor privado propôs o alargamento do tempo de funcionamento das lojas de conveniência, uma vez que estas são úteis em momentos de emergência. Propôs que as bombas de combustíveis funcionassem em 24 horas. A seguir, solicitou também a retirada da responsabilização dos gestores dos estabelecimentos comerciais pelo comportamento dos cidadãos na parte exterior do estabelecimento, visto que os gestores de estabelecimentos não podem controlar
o comportamento dos seus clientes na parte exterior, portanto, desses estabelecimentos. O setor privado propôs também o alargamento do horário de funcionamento dos bottle stores, porque esta atividade não, pela sua natureza, são meros locais de venda e não de consumo. Olá, tia, tudo bem? A seguir... Graças. Queria passar de deixar aquele plástico. Tem alguém? Senhor... Desculpa, senhor José da Cunha. Senhor José da Cunha, pode manter o microfone desligado, senhor José da Cunha? Sim, sim. Uhum. Ok, tchau. Senhor José da Cunha. Vou passar. Senhor José da Cunha, por favor, o microfone. Pronto, eu vou continuar. A seguir, em relação à atribuição de licenças de bottle stores e de restauração, por força da norma de suspensão da emissão de novas licenças para bottle stores e restauração, mesmo as licenças que foram emitidas antes da entrada em vigor do decreto não foram entregues aos agentes econômicos, o que significa que a lei estava a ser aplicada de forma retroativa, desfavorecendo, portanto, os agentes econômicos, pelo que o setor privado propôs que fosse considerada a possibilidade de entregar aos agentes econômicos as licenças emitidas e aprovadas antes da entrada em vigor do decreto. Por outro lado, o setor privado propôs que não fosse vedado o licenciamento desses estabelecimentos, porque podia ser uma alternativa para as empresas se reinventarem e minimizarem as perdas dos seus negócios. Quanto ao artigo 17, que estabeleceu o recolher obrigatório na área metropolitana do Grande Maputo entre as 21 e 4 horas da manhã, portanto, o setor privado aferiu que é uma medida que tinha estado a causar inúmeros constrangimentos pela falta de meios de transporte e propôs o seu alargamento para as 23 horas. Propôs ainda a credenciação dos trabalhadores cuja atividade exige que trabalhem para além do período de recolher obrigatório. Em termos de proposta de medidas de apoio ao setor empresarial, no encontro com o Ministro da Indústria e Comércio, o setor privado apresentou um pacote de propostas de medidas de estímulo e apoio ao setor empresarial, sendo de destacar: primeiro, impedir a introdução ou agravamento de quaisquer taxas e impostos, pois o governo, particularmente os municípios, tem vindo a introduzir ou agravar de forma exorbitante as taxas e impostos que aumentam o sufoco ao setor empresarial. O setor privado defende o impedimento de todas as intenções de introduzir ou agravar taxas e impostos durante o período da crise, pois assim está-se a criar um sufoco, especialmente para as PMEs. A seguir, o segundo ponto, prorrogação da dispensa dos pagamentos por conta e especiais por conta do IRPC. Portanto, o setor privado propôs que a medida referente a este ponto seja renovada para o ano de 2021 e a sua aplicabilidade seja alargada a todas as empresas ou pelo menos aquelas enquadradas no grupo de pequenos contribuintes que tenham verificado no exercício anterior, 2019, um volume de negócios não superior a 70 milhões de meticais. O terceiro ponto, prorrogação, adaptação e alargamento da abrangência da medida referente à redução do custo de eletricidade. Propôs-se que, por um lado, a medida fosse prorrogada por um prazo de 12 meses e, por outro lado, fosse reestruturada de modo a que seja mais abrangente, incluindo, para além das PMEs, as empresas nos setores críticos afetados pela pandemia, como de hotelaria, restauração, comércio e agricultura. Em relação ao pagamento das dívidas do Estado com as empresas, portanto, o setor privado apelou que o governo deve acelerar o pagamento das dívidas junto das empresas, tanto em relação ao fornecimento de bens e serviços como o reembolso do IVA.
E uma outra alternativa seria a titularização destas dívidas e permitir que estes possam ser usados para o pagamento de impostos e demais obrigações com o Estado. O ponto a seguir, em relação a moratórias no pagamento de empréstimos bancários. Esta medida foi implementada individualmente pelos bancos comerciais e impulsionada pelo Banco de Moçambique. No entanto, o setor privado solicitou que a vigência desta facilidade fosse prorrogada. Portanto, terminou em dezembro de 2020, havendo a necessidade da sua renovação, de modo que os bancos comerciais continuem com o exercício de reestruturação dos créditos, concedendo diferimentos de pagamento de juros e capital aos agentes econômicos afetados pelo Covid-19. Em relação à reestruturação da linha de financiamento em moeda estrangeira, a linha dos 500 milhões de dólares. Portanto, desde a introdução desta linha de financiamento no segundo semestre de 2020, notou-se que os bancos comerciais praticamente não utilizaram, essencialmente ao facto de ser uma linha comercial com uma taxa de juros pouco razoável, que é de cerca de 7%. Portanto, para que esta linha fosse de facto utilizada e útil, foi sugerido que estes 500 milhões de dólares sejam transacionados no mercado cambial interbancário, através de uma operação de venda direta aos bancos. Deste modo, iria-se limitar a forte depreciação cambial que vem caracterizando a economia moçambicana, aumentando a oferta de moeda externa no mercado, minimizando assim o excesso de procura. Alternativamente, sugeriu-se que esta linha de crédito fosse transformada num fundo de garantia, que podia servir como colateral para os empréstimos relacionados com o Covid-19. Por último, envolvimento do setor privado na mobilização da vacina contra o Covid-19. O setor privado defende a necessidade de assegurar o seu envolvimento em todo o processo relacionado com a vacina. Sabe-se que várias vacinas requerem um acondicionamento logístico bastante complexo e sofisticado, que pode ser melhor assegurado com uma interação e colaboração entre o governo e o setor privado. Portanto, eu acabei de explanar, são as propostas que o setor privado levou para o governo no anterior decreto. Eu agora passarei a palavra para o moderador do encontro, o senhor Danilo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Samira Patel. Na verdade, esta apresentação foi belíssima. Conseguimos perceber aqui os aspectos que foram levantados na escutação do antigo decreto, levando deste modo a fazermos agora aqui uma análise e tentarmos perceber, partindo do princípio daquilo que foram os aspectos apresentados anteriormente, e se olharmos agora para o impacto que o novo decreto, portanto, está a trazer. E basicamente, ou em concreto, no setor do turismo, nós gostaríamos também de perceber aqui, através do Dr. Yassine Amgir, na qualidade do vice-presidente do Pluro do Turismo, quais são os constrangimentos, ou qual é o impacto que este novo decreto, na verdade, está a trazer. Então, eu convido desde já o Dr. Yassine Amgir para tecer aqui algumas considerações e que nos diga realmente os aspectos que devem ser considerados para fazer face ao setor do turismo. Muito obrigado, Dr. Yassine Amgir. Tenha a palavra, se faz favor. Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade e parabenizar também a CTA por este excelente trabalho de diálogo com o governo. Temos sentido no setor do turismo que o setor privado muito faz para conseguir contornar e melhorar as situações que vão surgindo. Mas infelizmente por parte do governo algumas medidas não são
muito benéficas para a indústria do turismo. O turismo está aberto, sim, mas com extremas limitações, muitas delas que impossibilitam, neste caso, que o turismo funcione. Nós temos visto dia a dia várias empresas a fecharem no ramo hoteleiro. Há bem pouco tempo, portanto, uma notícia no newsletter da CTA falava de aproximadamente 1000 e poucas empresas que foram à falência. E se nós não contornarmos as situações, teremos mais ainda a seguir o mesmo rumo. Nós temos tentado dialogar com o Ministério, com as direções provinciais, por forma a encontrar formas de reduzir esse impacto. E é preciso também, de uma forma que o governo perceba que Moçambique é um país extremamente longo. Quando se fala de medidas em Moçambique, não podem ser tomadas, digamos, que proporcionalmente como os outros países tomam, porque, por exemplo, Portugal, o tamanho que Portugal tem é se calhar o tamanho de uma província, Moçambique, o tamanho que a Itália tem é o tamanho de uma província, o tamanho da França e por aí em diante. Entretanto, nós temos de olhar para aquilo que é o país e para aquilo que são, portanto, as divisões territoriais do país, e se calhar, a nível do turismo, precisaríamos propor e forçar que o governo tome decisões que de certa forma, também possam mitigar esta pandemia e o impacto desta pandemia. Um exemplo claro é o encerramento das piscinas, o encerramento das praias. Sabemos perfeitamente que existem praias públicas e essas sim podem muito bem serem encerradas. Mas as praias diante dos hotéis, vamos supor um hotel na ilha de Moçambique, um hotel nas Quirimbas, um hotel no Lago Niassa, um hotel no arquipélago do Bazaruto, onde o próprio hotel não tem mais capacidade daquilo que é o decreto máximo, portanto, de 50 pessoas, o hotel tem 15 a 20 quartos, já está muito abaixo daquilo que são as capacidades de reunir pessoas e de manter no mesmo local pessoas. A maior parte dos hotéis turísticos em zonas turísticas não tem mais de 20 quartos, estamos a falar de 10, 15, 20 quartos no máximo, portanto operam na capacidade máxima de 100%, operam com 40 pessoas e sabemos perfeitamente que neste momento da pandemia nenhum hotel está com mais de 30% de ocupação, nem 40% de ocupação, portanto cada um dos hotéis, mesmo estando aberto a tempo inteiro, estaria se calhar com 10 ou 15 hóspedes. E qual seria o mal de termos 10 ou 15 hóspedes, por exemplo, nas praias desses hotéis, em frente aos hotéis, se bem que todos eles não iriam nadar ao mesmo tempo, ou não iriam, portanto, desfrutar da praia ou da piscina ao mesmo tempo, porque outros estariam a ler o livro, outros estariam na praia, outros estariam na piscina, outros estariam a descansar. Entretanto, nós temos que encontrar formas de convencer o governo que estas medidas, de certa forma, acabam criando um impacto negativo e também as medidas não estão a ser cumpridas por todos. Se olharmos para os transportes públicos, de um lado estamos a proibir que os hotéis tenham os hóspedes na piscina, 5, 6 pessoas na piscina, mas por outro lado temos 20 pessoas num chapa ou 50 pessoas num autocarro. Portanto, com que bases é que decidimos como governo que são as praias ou são as piscinas ou é o setor do turismo que tem estado a aumentar ou a propagar a pandemia. Portanto, há aqui que fazermos um trabalho mais apurado para perceber e sermos mais, digamos, mais abertos em termos das limitações que damos. Há dias estávamos a discutir com a Direção Provincial do Turismo de Inhambane em qual o mal que tem um mergulhador que entra com a sua própria botija no meio do mar, está sozinho a fazer o diving. Portanto, onde é que está o risco de contaminação? Portanto, as decisões são para evitarmos o risco de contaminação e muitas delas são tomadas sem, na verdade, olharmos se esta decisão reduz ou não o risco de contaminação. Portanto, há aqui que encontramos uma forma de convencermos o Ministério da Cultura e Turismo que algumas dessas decisões precisam de ser revistas, olhando para
para a localização geográfica que Moçambique tem. Sabemos que existem destinos turísticos de massa, existem destinos turísticos portanto, de lazer, que não trazem massa, e existem destinos turísticos diferentes. Portanto, alguns são do interior, outros são da costa, outros são destinos turísticos históricos. O caso da Ponta do Ouro, o caso do Belém, o caso do Tofu, podem ser, sim, destinos turísticos de massa e merecem receber, portanto, um controle mais duro. Mas os casos, por exemplo, de Xidenguel, os casos do Pomene, os casos de Vilanculo, arquipélago do Bazaruto, o Lago Niassa, portanto, há zonas em que por si só são zonas de difícil acesso, por si só não é um destino de massa, o número de turistas que vai a esta zona também é reduzido, e a lei pode muito bem adaptar-se para essas situações. Se olharmos para o desenvolvimento da pandemia no país, 90% ou mais de 90% dos casos está, portanto, na província de Maputo. E por que é que as restantes províncias terão, portanto, que seguir as mesmas portanto, leis ou os mesmos decretos que são implementados para, por exemplo, as praias de Maputo ou para os hotéis de Maputo? Portanto, eu penso que temos que encontrar formas de convencer o governo para olharmos para a realidade atual do país, olharmos para a realidade da pandemia em cada província e ir adaptando de província a província. É para isso que existem os governos provinciais, é para isso que existem as secretarias de Estado das províncias. De certa forma, nós já somos províncias eleitas no país, cada província elegeu o seu governador, e somos nós, o setor privado, que devemos fazer força para que esta descentralização de leis, esta descentralização de medidas também aconteça tendo em conta as nossas divisões territoriais, porque a pandemia vai ficar mais tempo, mesmo com a vacinação. Estamos cientes que poderão surgir novas variantes, se calhar vamos ter que solicitar outro tipo de vacinas. Quanto mais tempo vamos lidar com a pandemia, não sabemos, e rapidamente temos que nos adaptar para aceitar esta pandemia, convivermos com ela, fazermos o turismo com ela e fazermos todas as nossas outras atividades no meio desta pandemia, gerindo, portanto, os números para que não surjam muitos mais casos do que aquilo que é a nossa capacidade. Portanto, eu penso que esta seria... Senhor Yassine, não estamos a ouvir. Algum problema com o seu microfone? Agora sim. Portanto, eu dizia que estes são, portanto, os pontos de vista do turismo em relação ao decreto. É um decreto que lesa muito o turismo a nível de turismo de lazer. Entendemos perfeitamente que o turismo de massa tem de ser acautelado, porque vai ter enchentes, mas nas zonas em que o turismo é feito de lazer, portanto, temos que ser mais abertos para deixarmos com que parte da economia da indústria hoteleira possa, portanto, continuar a fluir, possa apoiar a economia regional, a economia nacional, e para que não tenhamos mais empresas do ramo hoteleiro a irem à falência. Portanto, estes seriam os nossos posicionamentos, incrementarmos também o diálogo com o governo nesse sentido, para que olhemos as regiões todas e tomamos decisões de acordo com aquilo que são as realidades locais de cada região. Muito obrigado, Sr. Yassine Abgio. Eu acredito que são pontos extremamente importantes, aqueles que foram abordados aqui, e que carecem, de facto, um melhor acolhimento e entendimento por parte do governo, de maneira que nós possamos impulsionar e alavancar aqui o setor do turismo em Moçambique. É sabido que estas situações, e bem disse o Sr. Amogio, que estes impactos, ou seja, esta pandemia, ela veio para ficar,
e há necessidade de facto de nós criarmos aqui medidas que sejam de alguma forma salvaguardadas do setor empresarial, porque as medidas, os decretos, isto aqui vai ser uma coisa cíclica, constante, é de mês a mês, há medidas, há decretos, mas é importante também percebermos que de alguma forma como é que o setor de turismo, neste caso, vai sobreviver a estas medidas. E eu percebo perfeitamente e concordo também, de certo modo, a ideia de poder haver aqui uma descentralização de leis ao nível dos governos locais, poderem também saberem tomarem medidas portanto, devidas. Portanto, cada região é uma região, cada província é uma província, portanto, as necessidades do centro poderão não ser as mesmas da do sul, ou a do sul poderá não ser mesmo a do norte, portanto, é preciso que haja, de facto, esta sensibilidade ao se tomar estas medidas, porque nem uma medida vale para todos. Portanto, pode valer para uns e não valer para os outros, porque se queremos ter aqui um modelo de desenvolvimento em que o setor empresarial também, de alguma forma, consiga ter uma subsistência, portanto, é preciso que sejam tomadas medidas à medida. Muito obrigado, Sr. Yacine Amgi, pela sua intervenção. Nós acredito que depois da intervenção que vamos ter agora a seguir, haverá aqui um debate, um espaço para debate, e nesta altura nós poderemos mais desenvolver aqui as outras questões. Muito obrigado, Sr. Yacine Amgi. Passo a convidar agora o Dr. Edgar Chuse, que é o vice-presidente do Conselho Fiscal da OCAM, Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Dr. Edgar Chuse, eu agradecia ouvir de si o que tem a dizer acerca do novo decreto, portanto, ou seja, quais são os impactos deste novo decreto e quais são os incentivos fiscais para as empresas. Porque, na verdade, há medidas, estão a haver aqui medidas, estão a haver aqui alguma imposição, fecho de estabelecimentos, mas, entretanto, por outro lado, há obrigações fiscais, por outro lado, há pagamentos que devem ser honrados. Estamos aqui no primeiro trimestre, sabemos todos que aqui há uma série de obrigações. Qual é o seu entender sobre o ponto de vista da OCAM, das ordens dos contabilistas? Quais são os constrangimentos? O que é que acha que deviam haver aqui em termos de incentivos? Por favor, Dr. Edgar Chuse, tenha a palavra. Obrigado, ilustre moderador. Como disse bem, eu sou Edgar Chuse, sou, para além de vice-presidente do Conselho Fiscal da OCAM, também sou vice-presidente para a área de auditoria no CTA, no Pelouro de Políticas Aduaneiras Fiscais e Negócio Internacional. Então, estamos aqui a falar a mesma língua, aquilo Muito que bem. foi aqui apresentado em algum momento. Em algum momento também sinto na pele no dia a dia, mas felizmente tenho este olhar crítico, que é o fato de ter a felicidade de ser contabilista também em exercício. Ouvi atentamente, entrei um pouco ligeiramente atrasado, mas pude encontrar aqui as intervenções dos ilustres colegas, acompanhei, principalmente da colega que falava, acho que de um ponto de pagamento por conta, especial por conta, e outros, e alargamento daquilo que é a isenção. Como cá nós sentimos que as medidas ainda são irrisórias, não é? Apesar de também reconhecermos que este é um fator bipolar, na medida em que dizemos, ok, para o Estado isente-nos de pagamento por conta especial por conta. Para quem não entende um pouco de contabilidade, acredito que todos entendam, mas não quero demais deixar aqui, o pagamento por conta especial por conta é um adiantamento ao Estado. Diga-se de passagem adiantamento, entre aspas, e bem boas aspas, porque não é a partir da altura que é obrigatório, deixa de ser livre e deixa de ser um adiantamento, é o imposto. Mas na essência do seu cálculo, do seu apuramento, é um adiantamento. O imposto a que tem lugar corrente é o IRPC, o IRPS, devido, afinal, que é calculado apenas sob o ponto de vista do resultado líquido, em caso de positivo, do exercício. Reparem que o especial por conta e o por conta não dependem se a empresa por um lucro.
independentemente do resultado final da empresa, positivo ou negativo, há lugar a estes pagamentos que são adiantamentos, por isso que eles são abatidos, são deduzidos no exercício seguinte. Se o Estado está mal, a economia do país está mal, os empresários também estão mal. Então, eu acho que devíamos aqui fazer, para além da compensação do imposto que a colega muito bem sugeriu, podíamos aqui pensar em algum momento suspender estes dois pagamentos, porque apenas o IRPC já é uma carga, o IRPC e o IRPS já é uma carga muito elevada para os agentes econômicos. Todos nós temos vindo a reclamar que a nossa taxa é uma das mais altas, são 35% para o caso do IRPC, devido à final, e o IRPS, que varia também atingindo até 35%, dependendo do volume ou do montante do resultado final. Então, já são cargas pesadas. Ora, você tem um resultado, depois tem que tirar 35% para pagar o Estado e depois tem que fazer o pagamento por conta, especial por conta. Então, estamos ainda mais a sufocar. E sabemos que estas medidas do decreto presidencial vêm minimizar a atividade econômica do país. Ou seja, os agentes econômicos vêm-se cada vez mais com menos atividade econômica, menos vendas, menos ações ativas e passivas, e depois, chegado ao final do ano, temos essas obrigações. Eu penso que o decreto presidencial, neste caso, com todo o respeito que tenho pelas medidas de prevenção, foi um pouco infeliz em não prever de forma muito clara esta parte fiscal. Tenho vindo a falar em várias ações. Nós tivemos não há longo tempo as taxas de juros a serem mexidas, que também encarecem aquilo que é o serviço da dívida dos agentes econômicos, principalmente aqueles que já tinham o serviço da dívida contratada. A taxa de juros, ela não tem efeitos retroativos, sim, mas a partir da altura que é aprovada, ela entra em vigor e é indexada até para os créditos que já estão em curso, o que significa que eu planifiquei amortizar a minha dívida com X valor de juros mais o capital, mas com a alteração da taxa de juros, então o meu custo do dinheiro também sobe, encarecendo também aquilo que é a situação da tesouraria das nossas empresas. Então, como cá vimos de forma um pouco reticente este decreto a não prever de forma tácita, ainda que sabemos que este decreto vai entrar em vigor numa fase em que já começam a surgir obrigações. Para o caso das empresas em nome individual, sabem que têm a obrigação de prestar a sua informação anual até dia 30 de abril, que já é o próximo mês, e no mesmo período pagarem o IRPC o IRPS, desculpa, e as outras imposições, enquanto que as empresas no regime de sociedade são obrigadas a ter o último dia útil do mês de maio e também pagarem até esse dia as suas obrigações. Apesar do pagamento por conta especial, por conta ser fracionado mensalmente, mês sim, mês não, na mesma ação, o que significa que vamos assistir a um serviço de dívida fiscal desde agora até por volta de outubro, novembro. E estamos aqui a dizer que este decreto presidencial reduz aquilo que é a atividade ativa de forma recorrente das empresas. Se tu tens um restaurante a fechar, o seu a fechar às 20 horas, não é 20 horas que o cliente sai, tem de ser às 18 horas. E um jantar, para quem é turista, ainda que seja de negócio, um jantar acontece por volta das 20, das 19, mas é o momento em que os restaurantes devem fechar, significa que o volume de venda vai cair drasticamente. Então, são situações que deviam ser todas tidas em conta, concordo com o vice-presidente Yacine, quando dizia que temos de tomar as medidas de forma prática, olhando para aquilo que é a situação real do nosso país. O nosso país, o seu tecido empresarial, é na sua maioria composta por micro, pequenas e médias empresas que fazem a economia do país, e com estes decretos tem um olhar essencialmente para aquilo que é a atividade prática econômica dessas empresas. Corremos o risco aqui de ver a falência do nosso setor privado por parte destes decretos, porque eles não estão bem estruturados, de forma, bem estruturados para responder aquilo que é o conselho técnico, científico, que prevê, que estuda sobre as medidas, o impacto da pandemia na nossa saúde.
Mas olha, hoje em dia a saúde é feita também por recursos financeiros. Não é possível nós hoje irmos a uma clínica sem recursos financeiros e precisamos de recursos financeiros a partir da nossa atividade econômica. Então, como eu dizia no princípio, é um assunto bipolar, que o governo, por um lado, há de vir advogando que é para salvaguarda da nossa saúde, mas, por outro lado, nós advogamos que estas medidas de salvaguarda da nossa saúde foram em parte tomadas sem ter em conta os outros aspectos. Um dos aspectos muito importante, e concordo com todos, é o aspecto fiscal, que não esteve aqui bem assentado. Não é um fórum para eu discutir o que é IRPC e IRPS ao detalhe, ou como é que isso devia ser, se calhar, num fórum próprio, para elaborarmos, se calhar, uma proposta mais melhorada. A OCAN está aberta a dar o seu contributo para decifrar cada imposto, o que se calhar, na nossa ótica, podia ser feito sem lesar, por um lado, o Estado, porque ele, neste momento, necessita dos impostos para fazer aquilo que é a despesa pública, ter o orçamento do Estado a ser executado. Não é segredo para nenhum de nós que nós não temos o apoio direto agora ao orçamento do Estado. Ele é feito, na maioria, por parte dos impostos e a dívida que o Estado contrai a nível interno, não é? Por via da emissão de títulos de dívida. Então, o imposto é uma componente muito importante neste momento para financiar aquilo que é o orçamento do Estado, mas também precisamos de ver que, se não existir atividade econômica, não haverá imposto e não haverá execução do orçamento do Estado. Então, num fórum, se calhar, um pouco mais reservado para, de forma mais didática, mais prática, nós podermos apresentar aquilo que podia ser uma das saídas nesta parte fiscal. A OCAN tem todo o prazer e está aberta para dar este contributo. Então, de forma sumária, queria dizer que não vimos ainda assim incentivos fiscais muito significativos para poder servir de almofada para os agentes econômicos nesta fase, que não somente temos o decreto a ser implementado, principalmente na área metropolitana de Maputo, que se observa o recolher obrigatório, mas também a nível de todo o país, que mesmo não havendo recolher obrigatório, estes decretos trazem a retração da atividade econômica. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo convite que fizeram à Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Estamos abertos, continuaremos abertos para prestar aquilo que é o nosso apoio, principalmente no que concerne a componente fiscal, para uma melhoria do ambiente de negócio, como é o nosso lema no CTA. Obrigado. Muito obrigado, doutor Edgar Sousa. Fico feliz de saber que também é o nosso colega na CTA como vice-presidente do Ouro. Tomamos nota dos pontos que foram aqui abordados e agradecemos também desde já esta abertura que a OCAN faz para poder dar um contributo ainda melhor em relação às questões fiscais, aquilo que poderiam ser melhorias, aquilo que poderiam ser uma proposta mais eficaz para junto do nosso governo. Nós vamos passar agora para uma fase de debate aberto. Estão todos convidados a fazer esta interação. Nós vamos ter este debate provavelmente até às 11h25. Temos aqui uma média de 30 a 35 minutos. Portanto, eu convido a todos os participantes aqui presentes para debruçarmos daquilo que são as vossas experiências empresariais, daquilo que vocês acham que são implicações que estes decretos, de alguma forma, o impacto do decreto, de alguma forma, atinge ao vosso setor específico de atividade. Portanto, eu convido a todos os participantes, para um debate aberto e por favor, tenham a palavra, que podem começar a fazer a vossa interação. Muito obrigado. Eu vou convidar como ponto de partida para esta questão, para esta abertura, este espaço de debates, o doutor Marcos. Eu não sei se ele está aqui conosco, doutor Marcos Coembelo. Sim, estou, doutor Danilo, mas eu ia passar a palavra à doutora Teresa, como provedora do empresário, se não se importa. Sim, senhora. Este espaço é para nós todos, por favor.
Sim, muito obrigado. A diretora, neste momento, está com um trabalho urgente, então podíamos só comentar, tanto em jeito de resumo, de fato, o que foi aqui dito pela presidente Samira Patel reflete aquilo que são as preocupações, portanto, do setor privado relativamente ao decreto anterior. E neste momento gostávamos também de comentar um pouco relativamente a este decreto. De fato, o que nós analisamos como equipe técnica do provedor, do empresário, não há muita mudança relativamente à fase anterior, em que estávamos, portanto, de estado de calamidade pública. A única coisa de relevância mesmo que se notou foi a questão da abertura, portanto, das instituições de ensino. Então, neste momento que estamos a trabalhar ainda na análise do decreto, em parceria com os nossos parceiros, um escritório de advogados com o qual trabalhamos, queremos como dizia o doutor Yassine Amuji, como também em vários outros, portanto, âmbitos de negócio. Os negócios estão cada vez mais retraídos. Agora, com esta coisa do recolher obrigatório, ainda ficou cada vez mais difícil, na medida, como diziam os intervenientes, os representantes da ordem dos contabilistas, portanto, as instituições, portanto, os restaurantes têm agora que fechar um pouco mais cedo para poder permitir que os seus trabalhadores, portanto, possam efetivamente apanhar o seu transporte. Portanto, de uma forma geral, não queríamos estar a alongar muito, porque o nosso papel neste momento é assessorar os empresários. Queríamos dizer que o nosso comentário como provedor do empresário é que continuamos a receber vários tipos de reclamações, no sentido de que praticamente nenhuma das preocupações levantadas através do documento lido pela presidente Samira praticamente ainda foi acolhida pelo governo, pese embora houve a reunião oficial com a Sua Excelência Ministro da Indústria e Comércio e também com o Excelentíssimo Senhor Presidente da CTA. Portanto, queríamos, neste momento, dar a palavra, se o moderador nos permite, aos tantos participantes, para nós continuarmos a recolher sensibilidades e, a partir daí, possamos, então, ter um documento mais harmonizado possível. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Era exatamente isso que eu queria perceber, era esta sensibilidade que eu queria que os ouvintes, os participantes aqui, também tivessem. Eu estou a ver aqui o Sr. Idalécio Ferreira a levantar a mão. Por favor, Sr. Idalécio. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. É o seguinte, primeiro queria lamentar o fato de não poder estar presente no encontro que houve online com a Sua Excelência, o Ministro do Comércio. Tive problemas de energia e não pude acompanhar com muita infelicidade. Agora, eu estou ligado a várias áreas de atividade. A área industrial, somos produtores de uma aguardente, estamos ligados à área de turismo, estamos ligados à área do comercial, à área da agricultura e pecuária, mas neste momento, para além daquilo que todos dizem, é uma coisa generalizada e uma coisa geral. Eu tenho uma situação particularmente que parece ser, não digo pessoal, mas é mais individual, porque a atividade industrial, a atividade que eu exerço na área industrial, que é a produção de uma bebida chamada Enica, que é um nome macua designado por banana, é produzida à base de banana, uma aguardente produzida à base de banana. Empresa essa que já está aberta há 30 e tal anos. Nós estamos a ter extremas dificuldades e eu já tentei falar com várias pessoas, não tive a oportunidade de falar com outras porque não consegui, mas nós estamos praticamente com as mãos atadas desde o dia 1 de abril de 2020. Vai fazer no dia 1 de abril de 2021 um ano, 12 meses. A nossa produção é uma produção de uma aguardente que é vendível nos bares, nas barracas, nos mercados, nos quiosques, locais esses que estão encerrados desde o dia 1 de abril de 2020, há um ano praticamente atrás. O meu foco, o meu volume de vendas brutas baixou em cerca de 90%, quer dizer que só vendo cerca de 10%, 10 a 15% é que consigo ter de receitas e prejuízos a rondar os 85%, 85%, 90%. Por quê? Porque a bebida é uma bebida mais da classe média, baixa, média, do que da classe média alta.
A minha bebida não é uma bebida que se vende nos hotéis de luxo, nos restaurantes, etc. É uma bebida mais dessas áreas que estão encerradas. Mas até hoje nada foi feito e até hoje continuo com esta preocupação e pronto, estamos há um ano a trabalhar com as mãos atadas. O segundo ponto que era só lamentar é que realmente a minha matéria-prima principal é o açúcar. E infelizmente o açúcar no dia 1 de março subiu, acho eu, de 1950 para... Não, de 2.950 para 3.200. Quer dizer, subiu mais ou menos na ordem de 18%, 9%. Subiu cerca de 250 meticais o saco de açúcar. É a minha matéria-prima principal. E pelo que eu vi no passado, há certos produtos que não iriam subir devido às circunstâncias de calamidade, e etc, etc, etc. Em relação à área de turismo, tem as mesmas dificuldades que todos, não vou repetir. Em relação à agropecuária, tem dificuldades também na venda das carnes que produz, eu produzo codornizes, produzo carne de suína, carne bovina, mas se os restaurantes estão debilitados, também as minhas vendas também são difíceis. Então, todas as outras áreas, todos nós temos praticamente quase iguais, ou somos produtores e temos as mesmas atividades. Agora, a atividade que me aflige, de verdade, é a atividade industrial. O porquê dos bares e as barracas estarem encerrados, o porquê não darem a oportunidade de ter horários, haver fiscalização nesses locais, caso não cumpram, fechar os mesmos. É verdade que beber é beber, e quem bebe mal, não sabe se comportar e pronto, é mais drástico. Mas eu acho que uma pessoa pode beber em casa e também sair à rua e fazer outras coisas, ou vice-versa. É menor, é claro, o impacto, mas eu acho que essa atividade não devia ser fechada radicalmente, não só por nós produtores de bebida, de aguardente, mas assim como os próprios revendedores, os próprios bares, as próprias barracas, que até tiveram que se remodificar, tentar arranjar alvarás de maneira ilegal ou não legal, porque não tem lógica uma barraca passar para uma boat store ou para outro tipo de atividade. Então, essa é a parte que mais me aflige. Infelizmente, não pude colocá-la no encontro que houve com a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, mas eu já coloquei essa minha preocupação junto à CTA, junto a várias pessoas e vários encontros que já estive presente. Era apenas isso. O meu muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sr. Idalécio Ferreira. Na verdade, são pontos extremamente críticos. Nós temos isto aqui, estamos a tomar nota, vamos levar isto aqui em consideração, obviamente, porque na verdade é isso que nós pretendemos, é exatamente colher esta sensibilidade direta do setor empresarial e podemos perceber estas experiências que o setor empresarial, portanto, vive no seu dia a dia. Nós temos que ter em conta, de alguma forma, que nós estamos num estado, portanto, o estado de pandemia. Era muito bom que a gente dormisse hoje e acordasse amanhã e disséssemos que já não existe pandemia, já não existe Covid. Mas, na verdade, muito dificilmente isso poderá acontecer. Assim sendo, há necessidade de nós começarmos a perceber aquilo que são os nossos modelos de trabalho, aquilo que são as nossas atividades e, de alguma forma, tentarmos aqui, junto do setor empresarial, chegar junto ao Estado e fazermos perceber até onde estas medidas nos lesam, porque, na verdade, o que nós estamos a pedir aqui é que haja facilidades, é que haja, de alguma forma, um certo ambiente, que haja um ambiente favorável no setor empresarial. Eu vejo aqui o Sr. José Henrique também a pedir a palavra. Por favor, Sr. José. Bom dia. Bom dia. Parabéns por trazer este debate. E obrigado por todos os participantes que trouxeram aqui aquilo que é o sentimento e a aflição em que se vive no setor turismo por todos os empresários que apostaram nesta área, uns por vocação e outros como uma oportunidade de investimento, em que Moçambique tinha um futuro muito próspero nesta área. Em relação aos pontos apresentados em decreto, realmente nós já tínhamos proposto muitos dos pontos que até foram abordados pelo colega Yassine e por os outros,
Mas o que vemos é que, às vezes, o nosso governo, quando implementa qualquer medida, já não olha para o estado do setor em que se encontra. O setor do turismo não é um dos setores que está a trabalhar. Tem uma parte a restauração, a pastelaria e outros. Estes estão a trabalhar a meio gás, digamos, o que tenho assistido, 10%, 15%. O setor da acomodação, de agências de viagem, estes estão num caos total, estão de rastos, endividamento com salários dos seus trabalhadores, endividamento com serviços. Muitos destes colegas têm sempre, todos os meses, cortes de energia elétrica e estão a fazer um esforço grande de poder ter algumas contas em dia. O Estado está-se a comportar muito mal conosco. Digo, depois do decreto ter adiado o IRPC, pagamento por conta, para o ano 2021, em janeiro as empresas foram ao caixa da unidade da autoridade tributária e, chegados lá, não encontraram o valor certo do adiamento. Nele encontraram uma multa acrescida de 1.000 e tal meticais. Quer dizer, com um valor de 10.000 meticais, tinha acrescido a este formulário mais 1.000 meticais de multa por atraso de pagamento. Isto é uma desonestidade total deste nosso Estado. EDM não nos facultou em nenhuma fatura o desconto de 10%. Então, os 15 milhões de dólares que recebeu do Estado, ela deve devolver ao Estado porque não beneficiou ao empresariado nacional. Agora, dentro da comissão científica, é muito bom, temos lá um representante do setor privado, que ele continua a olhar para nós da área do turismo com bons olhos. Nós não queremos facilidades para o setor informal. O setor informal é um setor muito indisciplinado. As discotecas não queremos que abram agora, porque são um lugar e um foco de contaminação. Pedimos os restaurantes dos hotéis, as piscinas dos hotéis, as praias frontais, as instâncias turísticas. Essas sim, nós queremos que estejam abertos para os hóspedes. Estamos a falar por causa da nossa sazonalidade neste país. Nós temos agora as férias da Páscoa e não temos nada para oferecer. Estamos a ter clientes que querem vir para a Páscoa. Eles estão a nos perguntar, mas nós viemos, pelo menos vamos ter um banho, pelo menos vamos ter um mergulho. São coisas importantes e que sempre estiveram a ser praticadas com higiene e segurança observada. Então, o nosso governo também deve sentir isso. Nós sentimos que eles receberam um fundo e aplicaram 300 e tal mil meticais para as suas despesas. E nós que não temos fundo, de onde estamos há um ano a sofrer nesta pandemia? Não é brincadeira. Isto não se trata do transportador que ao menos faz metade da receita, a padaria que está a vender pão, a mercearia, o supermercado, os serviços. Esses estão a funcionar, as farmácias, as clínicas privadas que estão a nos dar preços absurdos de teste de Covid-19. Esses estão-se a aproveitar da Covid. O turismo está morto. Sintam isto. E nós temos os pontos aí depositados. Por favor, sintam isto. Eu, como representante do turismo a nível nacional, estou a ter pressão com os nossos colegas por causa da falta de sensibilidade deste governo em relação ao setor do turismo, em relação aos nossos trabalhadores, colaboradores, às famílias moçambicanas, ao nosso papel social. Por favor, deve haver na CTA um braço de ferro para fazer pressão a este governo e estar consciente, porque eles estão tudo bem com eles. Está tudo bem com eles. Nós depositamos os nossos pontos e dissemos que o setor privado estava a sofrer neste parâmetro
de prejuízos. A ministra do nosso Pelouro, a única carta que mandou para a FEMUTUR é que estava a refletir até hoje, passado 12 meses. E ando a cantar que o turismo doméstico, onde é que o moçambicano tem dinheiro para sustentar as instâncias turísticas aqui no país? Estão a poupar dinheiro agora nestes meses para em dezembro virem fazer seu vandalismo nas nossas praias. Não trazem muito dinheiro. 80% destes turistas nacionais não trazem dinheiro para as nossas instâncias turísticas. Esta é uma verdade, doa a quem doer. Muito obrigado, José Cunha, presidente da FEMUTUR. Muito obrigado, Sr. José. Realmente são pontos extremamente importantes estes, e há toda uma necessidade, ao nível da CTA, levarmos estes pontos e aproximarmos aqui junto do Governo. É por esta razão que nós estamos a ter este debate, precisamente para podermos fazermos aqui uma análise e fazer aqui uma auscultação empresarial sobre estas medidas, porque nós não podemos continuar assim. Nós não podemos continuar a ser lesados, nós não podemos continuar a ter estas situações. Então, eu agradeço, Sr. José Henrique, e os pontos foram aqui muito bem anotados, e nós vamos sim ter aqui uma CTA à altura em defesa do setor empresarial. Muito obrigado, Sr. José. Convido aqui a mais interações. Mais alguma intervenção? Convido aqui o Dr. Yassine Amougui. Eu gostaria de ouvir qual é o seu comentário a respeito deste novo decreto, no artigo 12, onde diz mantém-se a emissão de vistos de turismo. Aparentemente, por um lado, o decreto diz que não está vedado, portanto, a entrada de turistas, portanto, mantém-se aqui a emissão, mas, por outro lado, estamos a ver aqui alguma imposição ou proibição, vamos assim dizer, deste mesmo turista poder tirar proveito do turismo que veio cá fazer. Não acha que há aqui... Qual é o seu ponto de vista? É exatamente isso, Danilo. É o mesmo que eu dar-lhe pão e dizer que vais comer pão com queijo, mas não dar o queijo e a faca. Portanto, dizer que o turismo está aberto, mas não criar condições. O turismo não é, portanto, só vir e dormir no hotel. O turismo, de certa forma, até é convívio. E as pessoas, infelizmente, tiveram que abdicar do convívio habitual que tinham entre os amigos e fazerem viagens entre amigos, e passaram a fazer mais um turismo familiar, passaram a viajar mais entre famílias. Portanto, o pai combina, leva os filhos com a mãe e vão todos para um determinado destino. Porque estão cientes que há contaminação, estão cientes que há pandemia, e também não iriam arriscar gastar altos valores para dormir nas ilhas e nas instâncias que nós sabemos que são caríssimas, as acomodações são muito caras em muitas delas, não iriam gastar isto tudo para ir apanhar Covid. Portanto, eles estão cientes e optam por escolher lugares, portanto, já distantes, optam por escolher lugares, portanto, que não têm turismo de massa, porque sabem que vão estar sozinhos, mas ao chegar nesses lugares não podem usar a praia, ao chegarem nesses lugares não podem usar a piscina. Eu tenho visitado diariamente, portanto, os hotéis aqui de Vilanculo, e encontro num hotel duas pessoas, um casal, duas pessoas, a ficarem 2 dias hospedados, mas não podem usar a piscina. 2 pessoas, praticamente são as donas do hotel, são os únicos hóspedes que estão lá. Encontro no outro hotel uma família, 5 pessoas, pai, mãe, mais 3 crianças. Não podem usar as piscinas, não podem usar as praias. Olhas para frente do hotel, vês 100, 150 metros de praia, não tem ninguém lá. E não podes fazer canoagem, não podes fazer kitesurf, não podes fazer diving, não podes entrar nestas praias em que tu não tens ninguém lá. Portanto, estamos a falar, um exemplo claro, Vilanculo tem 182 quilômetros de praia. 182 quilômetros de praia, tem 3.400 camas, ok? Maputo tem se calhar 10, 15 quilômetros de praia, mas num espaço pequeno tem também 3.400 camas. Portanto, estamos aqui a falar de proporções diferentes. Então, eu penso que
dizer só que o visto de turismo está aberto, dizer portanto, o turista pode obter o visto no aeroporto, mas se ele não puder chegar à praia, se ele não puder fazer o diving, se ele não puder ir à pesca, a pesca desportiva é feita por 2, 3 pessoas, são 2, 3 amigos que decidem, vamos à pesca. Portanto, tomam as medidas de prevenção, os hotéis estão preparados, já há selos que foram atribuídos para vários operadores turísticos, e é isso que nós tentamos citar portanto, no encontro que tivemos com a ministra também, que o facto de existir um selo limpo e seguro é para garantir que estão criadas condições para que haja turismo. Portanto, tu não podes exigir com um restaurante, tu não podes exigir com um hotel, tu não podes exigir com um operador turístico, seja ele de diving, seja ele de transporte marítimo, seja ele de pesca, tenha o selo, se tu estás a dizer que tu não podes fazer esta atividade. Portanto, há aqui que olharmos para isso, usarmos o selo como, sim, portanto, um mecanismo de controlarmos se realmente as medidas estão a ser tomadas. A partir do momento que as medidas estão a ser tomadas, eu penso que dentro dessas limitações podemos permitir a pesca, podemos permitir o diving, podemos permitir que os hotéis deixem as pessoas entrarem na praia. Imagine, estamos a dizer que as praias públicas estão fechadas e ao mesmo tempo vamos dizer assim, que as praias diante dos hotéis podem permanecer abertas mediante monitoria dos governos locais e dos hotéis. Aquele que ia a uma praia pública vai fazer uma reserva num hotel, portanto, para ir passar o dia, ter lá o almoço, o lanche, enquanto está na praia. E o hotel pode monitorar, portanto, não, hoje já não podemos, porque estamos com 20 pessoas, não temos mais capacidade de receber, se calhar tentem num outro hotel. E isto vai trazer, portanto, um outro tipo de turismo, um outro tipo de dinâmica para o setor, vai ajudar os hotéis a ganhar mais algum, portanto, dando acesso às praias para as pessoas que iam, por exemplo, para as praias públicas. Portanto, temos que encontrar mecanismos de continuarmos a viver. Quando se diz adaptar o novo normal, é isso. Portanto, temos que perceber que vai ficar muito tempo a pandemia e precisamos de adaptar, precisamos de montar novos modelos de fazer turismo, novos modelos de sobreviver à pandemia. Não, muito obrigado, doutora Yacine. Na verdade foi por isso que eu quis fazer a abordagem deste ponto, porque se nós formos a ver o decreto atual, no artigo 12, e onde vem dito que mantém-se a emissão de visto de turismo, eu paro e penso assim, bem, eu sou um turista, atravesso a fronteira, vou para Moçambique, tenho o meu visto, e depois para onde é que eu vou? Vou para um hotel, estou lá, mas não posso usar a piscina. Quer dizer, na verdade há aqui qualquer coisa que não está a sincronizar-se, e há necessidade de realmente nós tomarmos aqui alguma ação em prol disso. E os exemplos que deu o Yacine são de extrema importância, porque, na verdade, se nós queremos, de algum lado, salvaguardar a indústria de turismo, há necessidade de criarmos aqui alguns modelos. Portanto, mais vale, sim, dizer praias públicas não são proibidas, para não podermos aqui propagar o vírus, mas, entretanto, se os hotéis conferem, têm o selo de higiene, estão lá todas as medidas a serem cumpridas, portanto, não há aqui, obviamente, espaço, não devia haver aqui um espaço de proibição do uso disto. Portanto, isto aqui, de alguma forma, não joga, e este é o papel nosso, e nós vamos resolver esta questão, sim senhora. Vamos, de alguma forma, entrar isto aqui em contato com o governo, porque isto aqui é uma situação recorrente. São 30 dias, é outro decreto, é mais 30 dias, é outro decreto, é mais 30 dias. Então, há necessidade de nós sabermos viver com este novo normal. Se é um novo normal, que seja um novo normal para todos, que seja um novo normal para todos os setores, seja um novo normal para as indústrias, de turismo, para o comércio, para o transporte, enfim, é para todos. Porque abre para uns e fecha para outros, já não é um novo normal isto aqui. Então, qualquer coisa não deve estar muito bem, mas é por isso que nós temos estes momentos, temos estes espaços, temos esta abertura. Estamos nós aqui na qualidade de provedores, de empresários, e é por isso que estamos aqui a colher essas notas, para de alguma forma avançarmos com outras ações. Muito obrigado, Sr. Yacine Amogi. Eu gostaria também de levantar aqui uma questão para o Dr. Edgar Schuse. Eu gostaria de ouvir o Dr. Edgar
o que tem a dizer, no seu ponto de vista. Eu julgo que isto aqui é um constrangimento, mas gostaria de ouvir do seu lado o que é que tem a dizer aqui a respeito daquilo que são os impostos e taxas que nós temos ao nível dos municípios. Sabemos que neste primeiro trimestre há aqui uma série de pagamentos de taxas de atividades económicas, entre outras. Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista da ordem, o que é que tem a dizer a este respeito? Mais uma vez, bom dia a todos. Muito bem, obrigado. Sim, estou a acompanhar atentamente o webinar. Antes da questão que me coloca, há uma questão de um colega que falou da suspensão do pagamento por conta especial por conta, e que depois, quando se vai lá, encontra-se uma multa. Na verdade, Sim. não é uma multa, são juros de mora, porque a suspensão, a autoridade tributária não assumiu e inseriu no seu sistema de cobrança a isenção dos juros de mora. O que é que são juros de mora? Os juros de mora vencem a partir do primeiro dia em que, após a obrigatoriedade de pagar. Se eu tenho de pagar até dia 30 de abril, por exemplo, ou de março, a partir de 1 de abril, os juros de mora, o sistema calcula automaticamente. Então, é o que eu dizia na minha intervenção. Há, por um lado, uma decisão, mas, por outro lado, essa decisão não tem, ou o implementador não tem em conta que há uma decisão que foi tomada. E a autoridade tributária tem cometido estes erros não poucas vezes, várias vezes. Então, o que ele encontrou lá, na verdade, são juros de mora, não são multa. A multa é passada pelo superintendente ou pela entidade máxima da unidade orgânica da autoridade tributária. Estes, por saberem, isentam da multa, mas o que acaba surgindo é os juros de mora. Se levar 2 anos, 3 anos, os juros de mora vão contando a cada dia que passa depois da data em que venceu a obrigatoriedade de pagamento normal ou voluntário daquela prestação. Então, quando há esse tipo de decreto, se há alguém da autoridade tributária aqui nesta plataforma que esteja a nos ouvir, ou num documento que for a fazer para submeter à autoridade tributária ou ao governo, que haja esta chamada de atenção. Estes juros de mora de 1.000 meticais têm a ver com um montante em dívida, que eram 10.000 meticais. Quanto maior for o montante em dívida, esses juros de mora podem atingir até milhões de meticais. Não vamos reparar apenas para isto. Podem existir novos decretos, vamos lá, por exemplo, que isentam ou que alargam o período de pagamento do RPC, por exemplo. O montante do RPC não é de pouca quantidade, é uma quantidade para algumas empresas muito significativa. Então, o juro de mora também vai ser sob ponto de vista do capital, que é o imposto que era devido. Então, este é um aspecto que tem de chamar a autoridade tributária a essa responsabilidade, ao governo no seu todo, para que, havendo um documento igual a este, a autoridade tributária esteja preparada para implementar, isentar todos de verdade. Se eu tenho uma obrigação de 10.000 e fui dado a graça de pagar por um longo período, deve ser os 10.000, porque foi uma graça vinda do governo. E para o governo que nós estamos a destinar este pagamento. Não deve existir lugar a um outro pagamento adicional àquele que nós acordamos que eu ia pagar, dilatando o prazo. Era só para esclarecer. É um juros de mora aqui. A autoridade tributária, sempre que nós nos fazemos como contabilistas e representantes dos agentes econômicos, a autoridade tributária dizem que não. O juro de mora é o sistema que calcula, mas o sistema é operado por seres humanos. É padronizado pelos seres humanos. Então, assim que há o decreto, que vão para o sistema e isentem o juro de mora. Porque ali tem uma taxa. Então, basta ir na taxa e pôr zero. 0 vezes 1.000 dá zero. 0 vezes 1 milhão dá zero, não é mesmo? Então, não haverá lugar a juro de mora. Então, tem sido a justificação. Agora, indo diretamente à questão que me coloca sobre os municípios, nós sabemos que a nossa lei moçambicana sobre a descentralização confere aos municípios esta autonomia de definir quais são os seus impostos e taxas a serem pagos sobre determinadas matérias a nível local. E se formos a ver os decretos presidenciais ou esses decretos de estado de emergência, muitos deles não são consultados os municípios, ou seja, é como se os municípios fossem regiões autônomas que os seus impostos estão blindados, não são abrangidos. Não sei se alguém viu em algum momento, em algum decreto, que vem lá citado uma taxa municipal que vai ser isentada. Não existe.
A taxa de atividade econômica, por exemplo, que é pela ocupação comercial de um espaço, eu penso que é uma taxa que o município podia isentar, porque o espaço é meu, por exemplo, ainda que eu esteja a arrendar, tenho a renda a pagar. É uma taxa que é obrigatória, é calculada em função da área em que eu ocupei. Eu acho que é destas taxas que é igual àquela que eu falava do pagamento por conta e especial por conta. Temos de ver, temos de pensar. Não é que não concordo que hajam impostos ou taxas a pagar ao município, mas temos de ver quais devem ser pagos neste momento em que todos nós, se o município, se o governo está à nora porque não tem recursos, o empresário onde é que busca esses recursos? Não tem onde buscar esses recursos para entregar ao município e ao Estado. Então, há taxas, não só a atividade econômica, outras que nós temos de ver, não é? Ok, não vamos pedir, por exemplo, o município para nos isentar das taxas de circulação, por exemplo, porque somos nós mesmos que amanhã vamos reclamar das estradas. Agora que está a passar o período chuvoso a nível nacional, vamos precisar que haja manutenções, tapamento de buraco. Então, as taxas sobre a circulação de veículos, sim, é justo, concordamos, pode se manter. Mas uma taxa de atividade econômica, por exemplo, podia ser isentada e deixar para o próximo ano. Esta e estas outras que, por exemplo, falavam de pagamento por conta especial por conta, eu não concordo, não somente como contabilista, como representante da OCAN, também não concordo muito que, por exemplo, nós tenhamos que deferir o pagamento por conta especial por conta, dizer, ok, não pagas agora, vais pagar em dezembro. Como eu disse, é um adiantamento ao Estado. Por que é que tenho que ser obrigado a adiantar ao Estado uma coisa que há incerteza muito clara de que no próximo ano eu posso não ter atividade econômica para reembolsar este empréstimo? Em vez de deferirmos o pagamento, temos de isentar. Este ano ninguém adianta ao Estado. Ninguém adianta pagamento por conta, porque não temos. Nós, como a gente, não temos. Não é que não estamos a reconhecer que há necessidade por parte do Estado, mas não temos. Por isso é que há problemas até para pagar aquilo que nos é obrigado, que é o pagamento, por exemplo, do RPC e o RPS devido à final. Ora, se eu tiver o cancelamento do adiantamento ao Estado, eu vou chamar adiantamento para que todos percebam mesmo, porque ainda não é um imposto. Este imposto só será imposto depois de que, no próximo ano, a minha atividade correr bem e eu apurar um resultado positivo que há lugar à dedução desses impostos. Não tendo resultado positivo, este acumula-se para o outro ano. Então, o Estado devia pensar, concentrar-se naquilo que é obrigado, neste momento, por exemplo, IRPC e IRPS, devido à final, que é calculado sobre o resultado positivo das empresas. Isto tem de ser pago. Amigos, não há segregação, não há fração. Paguem isto. Por quê? Porque estou a dizer que não vais me fazer adiantamento no pagamento por conta especial por conta. Esta era a minha visão. Porque adiar hoje, dizer o empresário vai pagar em dezembro, quem garante que o empresário em dezembro terá recursos para pagar este imposto? Ninguém garante. A incerteza hoje é diária. É quase que clara a incerteza de que nós teremos recursos para fazer alguma coisa. Então, eu sou de opinião de que estes impostos, em vez de deferirmos que é pagar ou adiar o seu pagamento, isentar. Nem é isentar, porque ainda não é imposto. É retirar da obrigação dos agentes econômicos e ficar apenas a obrigação que é o imposto sobre o rendimento que eu tive. Se eu tenho um rendimento positivo, sim, há lugar a pagamento do RPC ou do RPS. Então, eu penso que nas próximas intervenções ou nas próximas análises, devíamos aqui chamar o nosso governo a atenção para que pudesse também incluir a análise daquilo que são as taxas dos impostos municipais, porque isso não se vê refletido nestes decretos que nos são apresentados. Então, dizia um colega que acredito que é o Yacim, o vice-presidente da área do turismo, que temos a descentralização, o governador provincial, o secretário de Estado, e em muitas cidades nós temos os presidentes do município. Então, temos aí várias entidades que, a nível local, podem fazer uma análise e tomar uma melhor decisão sobre a situação a nível local e incorporar isto naquilo que é o decreto nacional e vermos aqui uma lufada de ar fresco para que os agentes econômicos possam ter algum espaço de desenvolver a sua atividade sem tanta coisa. E cada dia que passa como agentes econômicos, temos uma obrigação a prestar. Temos uma obrigação a prestar. Isto não traz aquilo que é a nossa vontade como empresários, que é um bom ambiente de negócio. Esta é que é a minha visão, mas a questão parte mesmo do governo central, acredito eu, não incluir na análise destes aspectos, destas lufadas de ar fresco que tenta dar aos agentes econômicos, a situação localizada dos próprios municípios que nós temos a nível do país. E cada município tem uma realidade diferente do outro município, que pode ser analisado de forma localizada e incorporar a nível nacional. É mais ou menos, espero ter tentado responder àquilo que foram as questões colocadas a mim.
Obrigado. Muito obrigado, Dr. Edgar Sousa. Na verdade respondeu sim, aquilo que foi o ponto, aquilo que foi a abordagem. E eu acredito que, na verdade, há muita coisa que deve ser feita ainda e a questão da autoridade tributária também devem olhar e devem estar em conformidade com aquilo que são os decretos. E muito também, precisamente, aquilo que são as medidas tomadas pelos municípios, porque, na verdade, aparentemente, parece que este decreto, quando aparece, o município está de lado, parece uma entidade isolada, faz como pode, como quer, e vai continuando, e aqui não há certo, portanto, conseguimos perceber que há qualquer coisa que nos está a falhar. Entretanto, mesmo em termos de fecho, nós tínhamos este webinar agendado, e dava início às 10 horas e terminávamos às 11h30. Nós vamos encerrar agora aqui o momento de debates e eu vou convidar, antes de eu convidar, eu quero deixar aqui um agradecimento especial a todos os participantes deste webinar. Foram pontos extremamente importantes abordados aqui. Nós tomamos nota. Nós, ao nível da CTA, o Pluro de Desenvolvimento de Capacidades Locais, juntamente com o GAI, que é o Gabinete de Apoio Empresarial, nós colhemos estes pontos todos. Todos estes pontos farão parte da exposição que nós vamos preparar para o passo seguinte, que é o debate e agora a intervenção nossa junto do Governo. Portanto, eu acredito que existem aqui pontos extremamente importantes e que devem, de alguma forma, serem abordados, discutidos e implementados de maneira que o setor empresarial não sofra mais, não saia lesado e que a gente consiga ter pernas para andar, porque, na verdade, há necessidade disto. Dito isto, eu encerro agora o momento do debate e convido a senhora Samira Patel, na qualidade de presidente do Pluro de Desenvolvimento e Capacidades Locais, para tecer aqui considerações finais. Senhora Presidente Samira Patel, por favor, tenha a palavra. Obrigada, obrigada Danilo, obrigada a todos os participantes que disponibilizaram-se a estar aqui. Todas as contribuições foram muito importantes, tomamos nota e é preciso, de facto, uma postura mais, digamos, estratégica, ao mesmo tempo que agressiva, junto do governo, porque infelizmente até eu gostaria de ter ouvido mais pessoal das províncias que não se pronunciaram muito, mas gostaria de ter recolhido mais sensibilidade das províncias. De qualquer maneira, vi que destacou-se aqui o setor do turismo, tiramos contribuições muito ricas e que vamos fazer com certeza chegar ao governo. Temos que nos adaptar, sim, a novos modelos de funcionamento e por isso mesmo o governo tem que também estar alinhado a isso, tem que também fazer-se sentir esses modelos nos próprios decretos e na legislação e na própria fiscalidade. Então, não podemos só simplesmente ordenar que se feche os bares, que se feche as praias, as piscinas, sem ver quais são as implicações disso para o próprio empresário. E propor, então, medidas fiscais também que acompanhem isso. Portanto, temos que fazer um trabalho aqui muito forte e o nosso pelouro vai ter que trabalhar de forma transversal com todos os outros pelouros, nomeadamente o turismo, comércio, serviços, indústria, agricultura, que são muito afetados. Em relação ao nosso parceiro da UCAM, agradecer também a sua participação, deu para esclarecer alguns aspectos aqui e também deu para ver que o governo, de facto, ainda não está a contribuir para dar essa lufada de ar fresco ao setor privado. Nem vou dizer lufada de ar fresco, mas até de respirar, de alívio, nem sequer isso ainda se considera.
Portanto, vamos trabalhar, vamos precisar sim da colaboração da UCAM e penso que juntos podemos ter uma voz mais audível junto do governo, se tivermos esse apoio e suporte da UCAM. Também tomamos nota sobre as questões, a questão de que os municípios estão sendo tratados de forma, digamos, isolada e alheia aqui e não estão sendo previstas as taxas municipais nestes decretos presidenciais. E é por isso que eu dizia até que gostava de ouvir muito as províncias, mas de qualquer maneira eu gostaria de deixar aqui patente a todos os participantes que não fizeram uma contribuição neste fórum, mas que podem contar ainda com o provedor do empresário. Conforme eu disse no início, nós temos na CTA um gabinete denominado provedor do empresário e que está pronto para recolher todas estas questões do setor privado. Então, ainda vão a tempo, agradecia que mandassem para este gabinete, que é o do provedor do empresário, e depois vou pedir, se calhar, ao colega Marcos para deixar aí o contacto, o e-mail do provedor do empresário, no sentido de se recolher mais contribuições que forem pertinentes do setor privado. Este é o nosso papel, queremos fazer este trabalho mais árduo, mas precisamos da contribuição do setor privado nisto. Então, este é o meu apelo à colaboração de todos. Muito obrigada mais uma vez e eu despeço-me com estas palavras. Obrigada. Muito obrigado, senhora Samira Patel, presidente do Ploro. Eu consigo perceber aqui que o Dr. Marcos já pôs o e-mail aqui no setor de bate-papo. Por favor, queiram todos tirar nota deste e-mail e, por favor, façam as vossas contribuições. O e-mail está aqui, provedor@cta.org.mz. Repito, provedor@cta.org.mz. Queiram, por favor, manifestar os vossos contributos, as vossas análises. Nós faremos questão de acolher com muito gosto e com muita preocupação, levaremos isto aqui a bom porto. Dito isto, eu vou dar por encerrado este nosso webinar. Estava programado o início das 10 horas e o término às 11h30. São precisamente 11h30, no meu relógio diz 11h32, passamos aqui 2 minutos. Então, muito obrigado a todos pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos.